Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, professor Carlos? Boa noite. Boa noite. Bom, estamos aqui para a nossa aula número 6 da disciplina de computação básica, né? E como já é costume aí nas nossas aulas, vamos iniciar fazendo uma revisão do que a gente viu na aula anterior, certo? Então vamos acompanhar. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação de software, né? Nós vimos aí vários aspectos de classificação de software, entre eles os aplicativos, os utilitários e o software de sistema. Nós vimos que os aplicativos são programas voltados para as necessidades do usuário, como, por exemplo, editores de texto, editores de planilhas eletrônicas, programas para ouvir música, entre outros programas nesse sentido. Nós vimos também que os utilitários são programas que têm alguma utilidade, eles servem de alguma utilidade para o usuário ou para o sistema, como, por exemplo, os desfragmentadores de disco, os compactadores de arquivos, né, que fazem a compactação de arquivos, deixando-os com o tamanho menor em disco, dessa maneira otimizando aí a utilização do HD. Outros tipos de utilitários são os utilitários de linguagem, que são os conhecidos programas compiladores, que convertem para código binário os programas que são escritos por nós programadores, né? Nós vimos também sobre os sistemas operacionais, ou software de sistemas, que são aqueles programas ou conjuntos de programas que gerenciam todo o hardware do computador, disponibilizando os recursos de hardware para outros aplicativos, certo? O que mais que a gente viu na aula passada, Evanderson? Bom, nós também vimos na aula passada a respeito do software livre e software proprietário. Acompanhe. Classificação de softwares, software livre e software proprietário. O software livre, nós vimos que o primeiro requisito para um software ser livre, ele deve possuir o quê? O seu código-fonte aberto. Isso mesmo. É o primeiro requisito para um software ser um software livre, é possuir o seu código-fonte. Quer dizer, todas aquelas instruções que o programador faz durante a execução do projeto, e depois vai ser compilado e vai ser interpretado por algum outro programa, esse fonte, essas instruções devem estar de formas claras, para que outras pessoas, outros programadores possam alterar e fazer modificações necessárias. Então, esse é o primeiro requisito. E o outro requisito seriam o quê? As outras 4 liberdades que eles têm que obedecer, que é a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, a liberdade de poder modificar o programa e readaptá-lo para o uso da forma que a empresa necessita, da forma que a pessoa necessita, poder redistribuir esse software, enviar para outras pessoas. Por exemplo, eu fui na internet, baixei o programa e posso disponibilizar aí para qualquer pessoa, utilizar novamente. E outra liberdade é a que eu devo poder modificar esse programa e repassar para a comunidade, para o mantenedor desse software, essas alterações. E dessa forma também meu nome vai estar junto aí à documentação das próximas distribuições, que eu, como colaborador de melhoria do software. Então, o software livre, ele precisa ter fonte aberta e obedecer essas 4 liberdades aí. Nós também vimos o software proprietário. O que é o software proprietário? São softwares produzidos geralmente com fins lucrativos, né, com fins de ganhar algum lucro com a venda, com a distribuição desses softwares, da forma que a pessoa que vai baixar esse software, ele não tem acesso ao código-fonte desse sistema, desse programa. Então, tudo que é realizado pelo programa ele não consegue ver. E esse programa geralmente é cobrado uma licença de uso. Você, quando baixa o software, você não é dono. Quando você paga a licença, você não é dono do software. Você não pode repassá-lo para outra pessoa. Você tem apenas uma licença para o uso desse software. Ok? Então, vamos adiante. Outra classificação de software que nós vimos é os hardwares, os sharewares, freewares, demo e as versões trial. Nós vimos que o hardware é o quê? São programas disponibilizados geralmente gratuitos, geralmente eles são gratuitos, mas que contêm o quê? Algum tipo de propaganda, que traz a marca, traz o logotipo de empresas que patrocinaram, né, o desenvolvimento deste software. Nós vimos também os sharewares. Os sharewares são programas que você tem acesso a geralmente quase todas as funcionalidades dele por um determinado período. Vencido esse período, você precisa o quê? Pagar uma licença de uso por ele. Nós também vimos os freewares.
Os freewares são programas que você pode utilizar com todas as funcionalidades deles estão habilitadas. Você não precisa pagar a licença por uso dele, o uso e a distribuição dele é gratuita. Mas ele não é um software livre por quê? Porque ele não possui código-fonte aberto. Tá certo? Então a gente tem sempre que observar isso. Apesar de você poder baixar, executar ele para qualquer finalidade, redistribuí-lo para qualquer pessoa, você não vai conseguir modificá-lo, né? Então uma das liberdades você não vai conseguir obter, que é a de modificá-lo para o seu próprio uso, né? De forma que você possa usar, e ele não possui código-fonte aberto. Então, o freeware é isso aí. Vimos também a versão demo e a trial. A demo é uma versão do programa que contém apenas algumas funcionalidades disponíveis. Você vai conseguir utilizar somente algumas funcionalidades aí para você testar um programa, ver se é bom, se não é. Às vezes você consegue fazer o cadastro de alguma coisa, mas não consegue imprimir um relatório, porque essa função é bloqueada. Somente numa versão completa que você teria essa opção. Então, o demo é isso aí. E a trial também obedece a mesma forma, praticamente similar ao shareware, só que com a diferença que geralmente você tem mais funções e após um período geralmente de 30 dias, é o prazo geralmente que todos eles obedecem, você tem que novamente pagar uma licença para poder fazer o uso dele aí. Então tá certo, Evandro. Então vamos para nossos objetivos da aula de hoje, né? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre dois conceitos extremamente importantes da área de sistemas de informação, que são as redes de computadores e os bancos de dados. Vamos acompanhar. Então, os objetivos da aula de hoje: compreender os tipos de redes de computadores e suas interligações. Ou seja, nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais das redes de comunicação e redes de computadores, discutir um pouco a respeito disso, para que a gente possa ter uma base para as futuras disciplinas que nós vamos cursar, certo? O outro objetivo da aula de hoje é compreender o funcionamento e a utilidade dos bancos de dados. Nós que vamos atuar na área de sistemas de informação, nós não podemos esquecer que a nossa matéria-prima é a informação. Apesar da nossa ferramenta de trabalho, uma das nossas principais ferramentas de trabalho ser o computador, a peça-chave, a peça mais importante, é a informação, certo? Então vamos seguir adiante. Falando aí sobre rede de comunicação. O que viria a ser uma rede de comunicação? Seria uma coleção de dispositivos interconectados. Ou seja, a gente costuma falar em redes. Claro, existem as redes de computadores, mas em geral, redes de computadores não têm somente computadores como componentes. Existem aí alguns outros dispositivos que podem compor uma rede de comunicação. Por isso a gente fala, às vezes, rede de comunicação e não especificamente rede de computadores. Um exemplo simples de uma rede de comunicação é quando você está navegando pela internet usando seu celular. Se você está acessando uma página na internet que também poderia ser acessada através de um computador, então significa que o seu celular está conectado a uma rede que também contém computadores. Ou seja, dispositivos diferentes estão aí interconectados através de uma rede de comunicação, certo? Então vejamos aí, qual que é a vantagem de você ter uma rede de comunicação, Evandro? Para que serve essa rede de comunicação? Bom, uma rede de comunicação nada mais, ela não teria utilidade se não fosse o quê? Se não servisse para compartilhar recursos, certo? Se você puder compartilhar recursos, por exemplo, uma impressora, você poder compartilhar discos, né? Você, por exemplo, você tem uma empresa, montei um sistema todo, tem umas 10, 15 máquinas. Eu não preciso ter, cada uma dessas máquinas, uma impressora, se todas elas farão uso de impressão. Às vezes eu elejo uma máquina para ser o meu servidor ali de impressão e compartilho essa impressora com todas as demais máquinas. Então, através da rede de computadores, eu poderia utilizar esse recurso que está em outro computador. Também é possível, por exemplo, utilizar o quê? O HD da máquina. Eu preciso armazenar muitos dados, mas em vez de eu ter que comprar todos os computadores com HDs enormes, eu posso comprar apenas uma máquina com um HD mais robusto e nomear aquela máquina como um servidor de arquivos, por exemplo, onde todos os computadores da minha rede estariam salvando seus documentos, seus programas, todos dentro desse computador. Então a vantagem de uma rede de comunicação é isso, é você poder compartilhar todos os recursos disponíveis. E uma rede de comunicação,
ela é muito interessante porque ela não possui limitação geográfica, né, professor Carlos? Você pode ter um computador aqui, em Palmas, por exemplo, trabalhando, e eu posso postar, salvar arquivos em um computador que está lá em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, ou no Amazonas, porque ou nos Estados Unidos. Depende do que? Da forma da rede que você está trabalhando. Isso você vai conhecer ainda nessa aula sobre esse tipo de rede aí. Bom, acompanhamos aqui no nosso slide, como nós vimos aqui, ó, as vantagens é o compartilhamento de recursos e a facilidade de comunicação aí. Um exemplo que nós citamos seriam os computadores aí todos interligados e utilizando um único recurso em comum, no caso aí a nossa impressora. Então, quando nós falamos em rede de comunicação, ou mais propriamente rede de computadores também, nós devemos pensar sempre em compartilhar o máximo de recursos que a rede possui. Porque senão ela não justificaria muito a sua adoção. Ok? Você vai conseguir um ganho muito alto aí de recursos e economia, principalmente, utilizando o sistema de rede de comunicação. É verdade. Vamos acompanhar aqui um pequeno exemplo. Nós temos aí uma única impressora para vários computadores, e se existir a necessidade de um computador que está lá na ponta usar a impressora, ele pode fazer essa solicitação vai trafegar pela rede até chegar na impressora. Após chegar na impressora, essa impressora vai receber a solicitação, vai imprimir e a pessoa basta ir buscar o papel impresso. Não há necessidade de ter várias impressoras numa rede, né? Então vejamos. Redes de computadores servem para compartilhar recursos e facilitar a comunicação. Agora, qual é o aspecto de uma rede de computadores? Como uma rede de computadores é implementada? Qual é a aparência de uma rede de computadores? Então, existem aí alguns conceitos que são utilizados para que a gente possa descrever, para que a gente possa entender as redes de computadores, porque existem redes de diferentes tipos. Então, nós vamos ver aí alguns tipos de rede de computadores para a gente poder situar melhor, para a gente poder se situar melhor nesse contexto, certo? Então, vejamos. Uma forma de descrever as redes é através das suas topologias, que seria a topologia de uma rede. A topologia de uma rede é uma descrição da estrutura física e lógica de uma rede de computadores. Ou seja, a topologia de uma rede descreve como ela é implementada e como a comunicação acontece entre os componentes que compõem essa rede, certo? Topologia descreve a estrutura física e a estrutura lógica de uma rede de computadores ou de uma rede de comunicação. Existem aí 3 principais tipos de topologias, que são as redes em barramento, as redes em estrela e as redes em anel. Na aula de hoje nós vamos ver aí como funciona o básico do funcionamento de cada um desse tipo de rede, certo? Correto. É importante lembrar, né, professor Carlos, que nós estamos tratando aqui nessa aula somente conhecimentos básicos, tá, pessoal? Não esperem assim tantas coisas detalhadas sobre o funcionamento mais detalhado dessas redes, descritivo de topologias ou de tipos de rede que nós veremos, porque a aula de hoje propõe apenas o quê? Noções básicas de redes, tá certo? Então, eu sei que alguns já possuem conhecimentos mais avançados em rede de computadores, então esperaria um pouco mais agora. Mas este não é o momento ainda. Vocês terão outras disciplinas para frente, mais específicas, onde nós trabalharemos bem detalhadamente, partes científicas mesmo sobre a rede. Então vejamos agora a topologia de barramento. A topologia de barramento, ela é composta por computadores e uma barra de comunicação. Todos os computadores estão aí, vocês podem observar na imagem, estão alinhados em uma única barra, um único cabo. E dessa forma todos eles se comunicam aí entre si. Nessa forma de topologia em barramento, apenas um computador transmite por vez. Então, quando um precisa mandar uma informação para o que está, por exemplo, o que está mais à esquerda, se ele quiser mandar uma informação para o computador que está mais à direita, aí no seu vídeo, ele terá que mandar a informação e os demais, para se comunicar, têm que esperar essa comunicação terminar, essa troca de informações, para então eles poderem executar. Como nós podemos ver aqui no exemplo, se eu pegar esse primeiro computador e for enviar uma informação para cá pelo barramento, ó, apenas um transmite por vez.
onde mais de um não pode ocupar o barramento ao mesmo tempo. Bom, essa tecnologia em barramento, ela é uma tecnologia de fácil utilização. Ela é muito fácil, mais simples de adicionar computadores na rede, porque você chega lá no final e só adiciona mais um computador. Nesse barramento, no final do barramento, vocês puderam notar dois tracinhos lá. Esses tracinhos são chamados de terminadores. Se você remover um terminador desse, seja de qualquer extremidade da sua rede, a sua rede toda vai parar de funcionar. É como se fosse uma grande avenida, né, como tivesse um buraco lá no final. Se você não colocar um aviso que ele terminou a rede, a sua informação vai passar e despenca lá. Então, a informação não continua. Sem esses terminadores, não há comunicação então no seu barramento aí. Ela é relativamente, o custo de instalação de uma rede dessa, de manutenção, é barato, porque você não precisa de tantos cabos aí. Se você vai adicionar um novo computador, você já adiciona do último computador para frente. Por exemplo, se fosse uma estrela, se você tiver que adicionar, você tem que puxar um cabo do local do computador até onde está posicionado o concentrador. Então aí você gastaria um pouco mais. Bom, então essas redes aí em barramento, né, elas são redes que são utilizadas há bastante tempo. Né, são redes aí que utilizam, em geral, né, elas utilizavam bastante aquele tipo de cabo coaxial, né, aquele cabo preto que tem um fio de cobre no meio isolado por uma capa protetora aí. Né. Então, além disso, como que funciona essa história de comunicação através da barra? Vamos acompanhar aqui. Em geral, nas redes em barramento, as informações elas trafegam num único sentido. Ou seja, ou a informação vai, ou a informação vem pela barra. Essa limitação, ela não é simplesmente característica da rede em barramento. Muitas vezes essa limitação ela é imposta pelo tipo do cabo que é utilizado. Esse tipo de cabo ele não permite que a informação trafegue nos dois sentidos ao mesmo tempo. Dessa maneira, a comunicação utilizando o barramento, ela pode se tornar um pouco lenta, porque ou ela vai ou volta. Uma outra característica que pode deixar essa rede um pouco mais lenta, como o professor Evandro falou, é que apenas um computador transmite por vez. Então, toda vez que o computador vai transmitir, ele verifica se o barramento está ocupado. Se o barramento estiver ocupado, ele espera. Se o barramento estiver livre, ele transmite. E esse processo se repete para todos os computadores. Sempre que ele vai enviar alguma mensagem, ele espera para ver se o barramento está livre. Se o barramento estiver livre, ele transmite. Se não, ele não transmite. Um outro tipo de rede aí, que a gente tem em grande utilização no mercado atualmente, são as redes do tipo estrela. A principal característica das redes do tipo estrela é que elas utilizam um comutador de circuitos, que a gente chama de switch. O switch é um equipamento aí que ele tem a capacidade de criar circuitos virtuais entre os computadores. Ou seja, quando a informação é disponibilizada na rede, ela não é disponibilizada para todos os computadores. Apenas o computador que vai receber a mensagem que vai ter acesso à informação que foi transmitida. Vamos verificar aqui como funciona. Então nós temos aí um determinado computador que quer transmitir. Ele vai enviar uma mensagem para o computador ou para o switch, e o switch vai transmitir essa mensagem diretamente para o computador de destino. A comunicação sempre acontece dessa maneira. Sempre, somente o computador de destino é que vai receber a mensagem. Então, se dessa maneira somente um computador recebe a mensagem, significa que se o computador A quer conversar com o computador B e o computador C quiser conversar com o computador D dentro de uma rede, A e B podem conversar ao mesmo tempo que C e D. Dessa maneira, a utilização da estrutura física ela pode ser otimizada, ou seja, um não precisa ficar esperando a comunicação do outro terminar, a não ser que dois computadores queiram conversar com o mesmo terceiro computador ao mesmo tempo. Aí não será possível. Mas apesar dela ter aí o melhor desempenho, das redes em estrela apresentarem melhor desempenho do que as redes em barra, elas têm uma implementação mais cara. E a gente pode ver aqui as características. A rede estrela é mais cara, a sua implementação é mais cara, os equipamentos são mais caros. Em geral, os tipos de cabos utilizados são mais caros do que os cabos das redes em barra, porém, elas promovem aí uma melhor utilização da estrutura física, permitindo que a comunicação aconteça
de maneira mais rápida, certo? Temos ainda algum outro tipo de rede, Evanilson? Temos sim, professor. Temos mais um tipo de rede ainda para nós estudarmos. Esses são apenas os tipos principais que nós estamos estudando. Existem outras categorias ainda de topologias, mas que vocês vão poder acompanhar através do AVA. Lá a gente colocou bem mais detalhado, possui outros tipos ainda. Esse tipo que nós vamos conhecer agora é chamado tipo de topologia em anel. Acompanhe comigo aqui no slide. Topologias de redes em anel. Ela forma, pelo que você pode observar das imagens, ele forma um anel de comunicação entre os computadores aí. E ela tem uma característica muito interessante, que é a característica de permissão. Por que essa característica de permissão? Porque um computador transmite quando tem a permissão. Se um computador, então, deseja transmitir dentro da rede uma informação para um outro computador que está ligado a ele, através desse anel, ele tem que esperar o outro terminar a comunicação e pegar o que a gente chama de um token, que é o que ele fica trafegando dentro do anel. Quando esse token está disponível na rede, quer dizer que a rede está livre para a troca de informações. Quando um computador deseja transmitir uma mensagem a outro computador, o que ele faz? Ele pega esse token, guarda para ele e começa a transmitir. Dessa forma, o barramento está livre para ele somente estar fazendo essa comunicação. E fica guardando ele terminar. Quando ele terminou de transmitir, ele novamente devolve o token para a rede e o token começa a trafegar novamente lá. Uma característica muito interessante dessa rede também, dessa topologia, é que o tráfego ele pode ser em ambos os sentidos. Ele pode ser para um lado ou para o outro. Você pode determinar a partir da configuração da rede para que lado ele vai seguir. Também, o sinal, nesse tipo de topologia, o sinal, quer dizer, a mensagem que é transmitida dentro do barramento, dentro do cabo lá, ela vai sofrer muito menos interferência e atenuação. Por quê? Porque em cada computador, ele tem o quê? Um repetidor. O que esse repetidor faz? Ele pega um sinal, quando o sinal está chegando mais fraco para ele, ele pega e faz o quê? Ele amplia esse sinal. Ele dá uma carga no sinal e joga novamente para frente com muito mais intensidade aí para o outro lado. Então para o outro computador. Então ele tem essa vantagem aí dessa rede aí em anel. Agora um problema dela é o seguinte: se uma estação parar, você praticamente vai parar toda a sua rede, porque é difícil isolar um problema numa rede em anel, assim como no embarramento também. Bom, então nós temos aí, como o professor Evanilson falou, né, a comunicação no anel ela vai ser feita num sentido ou no outro. Né? Então, se um computador parar, ele que recebe a mensagem passa para frente. Se um deles entrar em estado de falha, né, se um desses ficar indisponível, a mensagem não vai poder ser transmitida para o próximo. Certo? Então nós vimos aí 3 tipos de topologias de redes: em estrela, em anel e em barra. Cada uma dessas topologias apresentou vantagens e desvantagens uma em relação às outras. Então nós podemos observar vantagens e desvantagens das 3 topologias. Agora, será que tem alguma maneira de juntar, de agregar as vantagens de uma com as vantagens de outra? É o que a gente fala sobre utilizar topologias físicas e topologias lógicas, ou seja, estudar aí uma estratégia para poder agregar valor a uma determinada rede. Então vamos ver aqui a diferença entre topologia física e topologia lógica. A topologia física é a forma de distribuição dos computadores no espaço físico disponível. Ou seja, a topologia física ela vai descrever como os computadores estão organizados dentro do espaço físico disponível. Por exemplo, se você tem aí uma bancada em um laboratório de informática, com todos os computadores lado a lado, a gente pode supor que a topologia física dessa rede é em barra. Agora, se você tem, por exemplo, no escritório, um computador em cada canto de uma sala, todos conectados a um elemento central, então a gente pode derivar daí que esses computadores estão em uma rede de topologia física em estrela. Agora, eles podem estar organizados sobre topologias lógicas diferentes. Vejamos aqui no slide. A topologia lógica é a forma de comunicação entre os computadores utilizando a estrutura física disponível. Ou seja, a topologia lógica descreve como a rede utiliza a estrutura física. Por exemplo, uma determinada rede pode estar organizada fisicamente através de uma topologia e organizada logicamente através de outra. Confere, Evanilson. Confere, professor. Vamos ver aqui no slide agora um exemplo do que o professor Carlos acabou de dizer. Em termos de organização, você ter uma rede estrela
e, logicamente, você está trabalhando, por exemplo, em barramento. Acompanhe no slide. Física versus lógica. Aqui nós temos o exemplo de estrela versus barramento. Nós podemos notar aqui pelo slide, ó, você vê os computadores, todos aqui, ó, agrupados em um concentrador. No nosso caso aqui, um hub. Certo? Então aqui, se nós olharmos aqui, nós teríamos o quê? Uma topologia estrela. O layout dos meus computadores aqui está em estrela. Mas, logicamente, dentro do hub aqui, se você observar, cada porta do hub está ligado a um barramento interno. Então, dessa forma, eu estou organizado aqui em estrela, fisicamente, mas, logicamente, estou trabalhando em quê? Em barramento. Então, essa é uma das vantagens que você pode fazer o quê? De trabalhar uma estrutura física e combinar com uma outra tipo de estrutura lógica. É verdade, Evandro. A gente só tem que lembrar também que muitas vezes quando você agrega as vantagens de dois tipos de redes diferentes, muitas vezes você pode agregar também as desvantagens desses tipos de redes, certo? Então nós vimos aí a classificação de redes em barra, estrela e anel. É uma classificação de acordo com a sua topologia. Mas existem ainda outras maneiras de classificar as redes. Vamos acompanhar com a gente aqui no slide. Então, outros elementos que podem descrever uma rede de computadores são os protocolos, o meio físico e a abrangência. O que viriam a ser os protocolos? Os protocolos são conjuntos de regras que definem como os computadores vão acessar, por exemplo, o meio físico de comunicação. Como eles vão fazer para enviar e receber mensagens. O meio físico seria a estrutura física disponível para a propagação dos sinais que enviam as mensagens. E a abrangência de uma rede significa a cobertura geográfica que essa rede abrange. Nós temos aí três principais tipos de classificações em relação à abrangência, que seriam a LAN, a MAN e a WAN. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a classificação do tipo LAN é a mais comum para vocês aí. Por exemplo, quem nunca foi numa LAN house? Eu mesmo já fui numa LAN house. Então o termo LAN é um termo bem comum para a gente. Talvez os termos MAN e WAN não sejam tão comuns, mas é isso que a gente vai falar a partir de agora. Justamente. Nós vamos falar agora desses três principais aí. Existem outros, se vocês forem pesquisar na internet, principalmente lá no site da Wikipedia, que é uma boa fonte de pesquisa, se vocês forem olhar lá, vocês vão encontrar diversas outras classificações de redes por abrangência, né, como a PAN, a CAN e por aí vai. Mas nós vamos nos prender às três principais, que é a LAN, a WAN e a MAN. Vejamos aqui o que é a LAN. A LAN é a Local Area Network, ou seja, uma rede de área local. A abrangência dela é local, é limitado o tamanho. Geralmente vai até no máximo, é considerado uma LAN, até no máximo 10 km. Já é uma boa distância, certo? Vocês podem encontrar algumas divergências, talvez, entre autores, com relação ao tamanho de quilômetros do alcance da abrangência dessa rede. Mas a maioria dos autores, todos, conferem em 10 km se a abrangência máxima de uma LAN. Ok? Então, uma LAN de computadores que vocês podem ver, como o professor Carlos bem lembrou, um exemplo clássico seria as LAN houses, como vocês vão, todos os computadores ali em uma única sala, conectadas num concentrador e trocando informações, acessando a internet, jogando em rede, ou de uma empresa, da sua empresa. Você tem lá um servidor central, tem os computadores que acessam um software financeiro da empresa, de vendas ou de internet, todos trocando informações ali internamente ali. E às vezes pode ser num prédio, não precisa estar na mesma sala, por exemplo, os computadores. Eles podem estar em salas diferentes. Então, às vezes num prédio diferente, um prédio ao lado do outro, como se fosse o exemplo de uma universidade, tem vários campos, né? Cada prédio, cada bloco de uma universidade poderia ser considerado uma rede local. Então, até essa distância de 10 km é considerado uma LAN, uma Local Area Network. Outra rede por abrangência é a MAN. A MAN significa Metropolitan Area Network, quer dizer, uma área de rede metropolitana. Então o alcance dela aí já é bem maior, chega quase, acho que 100 km. Então ela é um alcance bem maior. Ela geralmente abrange o quê? A cidade. Se você tiver uma rede aqui no centro de Palmas, por exemplo, a maioria não conhece, mas até
um outro bairro distante, por exemplo, Taquaralto, Aureniz, que vai levar mais de 20 quilômetros para chegar lá, então aí você já teria o quê? Uma rede municipal, uma rede metropolitana. A abrangência dela é muito maior do que a rede local. Temos também a WAN. WAN significa Wide Area Network. A abrangência dela é uma abrangência, pode ser considerada continental, de um país. É muito grande. A WAN, um exemplo muito claro de WAN, que todos vocês conhecem, eu tenho certeza, é a internet. A internet você tem redes, tem computadores de todo mundo interligados nela. Então ela serve para interligar o quê? Redes em grandes distâncias. A abrangência dela, eu posso ter uma filial aqui no Brasil, a matriz aqui no Brasil e uma filial, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos. Então aí eu teria o quê? Uma WAN. Tá certo? Então nós vimos aí um outro tipo de classificação de redes, né, em relação à sua abrangência. O professor Evanderson acabou de falar sobre a internet, né, que é um dos avanços tecnológicos aí que vem revolucionando diversas áreas de conhecimento do ser humano, como comércio, comunicações, propaganda, entre outros, né? Então eu particularmente sou um fã da internet, acho que ela ajuda muita gente, né? Então a internet é o grande exemplo de WAN que a gente tem para passar, né? Nenhum outro exemplo vai ser tão clássico quanto o próprio exemplo da internet. A gente tem que lembrar também, a gente deve lembrar, que a internet é uma rede muito grande, ou seja, uma rede de abrangência continental. Em particular, o caso da internet é uma rede de abrangência mundial. Então, com certeza, essa rede mundial de computadores, ela inclui redes com topologias diferentes. Então, nós temos aí o conceito de que várias redes de topologias diferentes podem se comunicar. Por exemplo, uma LAN house pode estar utilizando uma rede em barra, que pode se comunicar com um computador que está numa rede de uma universidade organizada em estrela. Então, essa limitação de topologias, ela não atinge a internet. Por isso, a internet tem aí a capacidade de toda essa abrangência mundial, certo? Então, nós temos aí outros conceitos importantes, né, que, em relação à rede de computadores, que dizem respeito ao meio físico de comunicação. O meio físico de comunicação é a estrutura física através da qual os sinais que transmitem as mensagens são propagados. Por exemplo, um exemplo de propagação de sinal. Quando alguém fala, as ondas sonoras produzidas pelas cordas vocais, elas se propagam pelo ar até os ouvidos de quem ouve, né? Então está estabelecida aí a comunicação. A comunicação é o quê? Alguém emite uma mensagem, essa mensagem é transmitida, um receptor recebe essa mensagem. A partir do momento do recebimento da mensagem, foi estabelecida aí uma comunicação. Mas uma comunicação não pode existir se não houver um meio físico para transmitir a mensagem do emissor até o receptor. Então, em redes de computadores, nós temos aí alguns exemplos extremamente importantes, como, por exemplo, os cabos, né? Existem aí vários tipos de cabos que podem transmitir os sinais de mensagens entre computadores ou entre dispositivos de comunicação. Um outro exemplo é o próprio ar. Se a gente observar as redes sem fio, as redes que utilizam radiofrequência, por exemplo, as ondas de rádio são transmitidas pelo ar. Um outro exemplo bem comum é a rede telefônica. Nós temos aí toda a rede telefônica que passa por todas as casas que são assinantes de telefonia fixa, por exemplo, que permite aí a comunicação entre essas pessoas, certo? Então, Evanderson, existem aí vários tipos de rede de comunicação que são interligados através de meios físicos diferentes, né? Isso mesmo. Vamos ver agora outros meios físicos de interligação de redes. Vejamos aí no slide. Existe o cabo coaxial, que é a primeira imagem que você pode ver aqui, ó, de tarja preta, com uma parte blindada para isolar interferências eletromagnéticas, e aqui em si um cabo de cobre. Esse aqui é o cabo coaxial. Ele é pouco utilizado nas redes hoje em dia ainda. Por quê? Porque ele era muito utilizado nas redes em barramento e em redes em anel. Com o crescimento das redes de computadores, da necessidade de estar sempre ampliando mais, então a rede estrela se mostrou ser uma rede mais fácil de ser gerenciada, com menos problema, representou um melhor custo-benefício. Então esses cabos
essas redes baseadas em cabos coaxiais foram decaindo. Ainda existem, não foram extintas não, mas se tornaram muito menos comuns de se encontrar do que em comparativo com os cabos de par trançado, que é essa outra imagem que nós podemos acompanhar no slide. Esse cabo azul aqui, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter visto. Ele é chamado de par trançado. Por que ele é par trançado? Porque ele possui 4 pares de 2, né? Cada um é claro. Possui 4 pares internamente dentro desse cabo. E eles são todos o quê? Trançados, eles são enrolados um no outro. Por que essas voltas são necessárias? São. Por quê? Porque a eletricidade que for correr, ela vai ganhar impulso a partir dessas tranças, dessas voltas que tem os pares, ela vai ganhar mais impulso para trafegar. Muita gente às vezes puxa um cabo de rede desse, sem saber que isso vai estar prejudicando aí o desempenho daquele cabo ali. Porque se uma vez você pegar um cabo desse, esticar, e ele deixar de ficar menos enrolado, ter menos voltas, a capacidade daquele cabo de alcance, de transmitir o sinal com clareza, vai ser muito menor. Então, aquelas voltas são necessárias, por isso que ele é chamado de par trançado. Ele é muito utilizado hoje em redes do tipo estrela. Por quê? Porque você tem um concentrador, um hub, então ele sai do computador até o concentrador aí. E outro tipo de cabo que nós podemos conhecer é a fibra ótica, representada aqui nessa última imagem aqui. A fibra ótica são cabos que transmitem não mais pulsos elétricos, como o cabo coaxial e o cabo par trançado. Elas trafegam dentro dela o quê? Luz. São flechas de luz que vão trafegar a distâncias enormes. Por isso que a fibra ótica consegue um desempenho muito maior e muito mais alcance do que os cabos par trançado e o cabo coaxial. Porque a velocidade da luz, como nós sabemos, é muito mais elevada do que os outros. Então esses feixes, por onde a luz trafega, geralmente podem ser ou feixes de plástico ou são feixes de vidro na sua maioria, que aí trafega com mais clareza a luz até o ponto final aí. Bom, é verdade, Evandro. As redes de fibra ótica elas são utilizadas para interligar computadores a uma grande distância, né? Principalmente em termos de telecomunicação, né, professor? Essas empresas de telecoms, como são conhecidas, elas utilizam, né, para fazer a ligação entre grandes estados, entre cidades, esse tipo de cabo aí. É verdade. Vocês já devem ter visto por aí, em estradas, alguma placa dizendo, cuidado, cabo óptico enterrado. Então, eles trafegam em grandes distâncias, muitas vezes interligando cidades inteiras. Mas apesar da grande utilização ainda das redes em cabo, hoje, um tipo de rede que está em alta no mercado são as redes sem fio, também conhecidas como redes wireless. Vamos acompanhar no slide aí um exemplo. Então, nós temos como exemplos de redes wireless as redes através de rádio. Ou seja, computadores se comunicam através de ondas de rádio. Ao invés de você ter uma placa no seu computador, que você vai lá e pluga um cabo naquela placa, você vai ter uma placa conectada a uma antena de rádio. Essa antena ela vai ser capaz de receber e transmitir informações. Temos aqui um outro tipo ainda de rede wireless, que pode ser implementada através do espectro infravermelho. O espectro infravermelho ele tem aí algumas limitações, como por exemplo, se você utiliza o infravermelho, não pode ter nenhum obstáculo, que aí essa rede ela vai perder desempenho, ela vai perder capacidade de comunicação. E com o advento dos celulares, nós temos aí um outro exemplo de rede sem fio que utiliza a tecnologia Bluetooth. A tecnologia Bluetooth, ela conecta dispositivos que emitem ondas radiais. Então você não precisa direcionar esses dispositivos, não precisa direcionar essas antenas em nenhuma direção aonde esteja o outro. Elas emitem ondas radiais. Porém, elas ainda não têm uma grande abrangência. As antenas Bluetooth elas não têm uma grande abrangência. É necessário que elas estejam mais ou menos próximas aí, os dispositivos estejam mais ou menos próximos para permitir essa comunicação, certo? Professor, então, só uma dúvida. O meio físico, o ar é considerado um meio físico de transmissão? Com certeza. Se as ondas de rádio são transmitidas através do ar, então nós temos que considerar o ar como um meio físico de comunicação, sim. Apesar de o ar ser um meio físico pouco denso, você não enxerga, você não toca no ar, você às vezes sente através do vento, mas o ar é capaz de transmitir ondas eletromagnéticas. Eu perguntei isso porque eu já vi diversas propagandas sobre essa tecnologia de wireless que emprega dizendo que
você está comprando uma tecnologia que não utiliza nenhum meio físico de transmissão. Aí a gente fica meio assim, né? Na verdade, eles estão equivocados nesse conceito, né? O meio físico é o elemento físico capaz de transmitir o sinal, né? Que permite a propagação do sinal, seja ele uma onda mecânica, seja uma onda eletromagnética. No caso, um grande exemplo de propagação de sinal através do ar são em festas onde tem o som muito alto. Muitas vezes você sente a vibração do som, né, a batida do som no próprio corpo, né? No próprio corpo. Então significa que tem uma onda que está se deslocando ali. Ela está se deslocando através do ar. Então o ar é sim um meio físico de comunicação, certo? Então é importante a gente sempre frisar isso, Com certeza. Com relação ao meio físico, nós temos algumas considerações a fazer quando você vai escolher qual meio físico empregar para uma rede de comunicação. Vejamos o seguinte, algumas considerações. A primeira que nós devemos pensar é o custo. Por quê? Porque cada tipo de meio físico desse que nós estudamos, seja por ar, seja por cabos, seja por qualquer outro tipo, ele vai variar o custo de um para o outro. Então você tem que conhecer bem qual tecnologia de meio de transmissão você vai empregar. Por exemplo, um cabo de fibra ótica, ele é muito caro, né? O custo dele, não só da compra do cabo, mas até dos equipamentos para você trabalhar com esse cabo. Por exemplo, se ele se romper para você fazer uma emenda, o custo de um equipamento desse é muito caro. Então, às vezes, inviabiliza o projeto. É muito rápida? É excelente, é muito rápida. Só que vai pesar muito no bolso, dependendo da sua utilização. Então, a gente deve pesar muito bem isso aí. Então, às vezes, o cabo de par trançado, seja 10-100, seja gigabit, ele vai resolver melhor um pouco que a fibra ótica. Agora, se você quer grandes distâncias, não tem jeito. Tem que ser mesmo ou por rádio ou por fibra ótica, que você vai escolher. Outro fator que nós devemos observar é a taxa de transferência. O custo está justamente agregado também à taxa de transferência. Como nós falamos, a fibra ótica, por ser muito mais rápida, ela também tem uma taxa de custo muito maior. Já o par trançado é o que oferece melhor custo-benefício. Porque o wireless ainda não consegue atingir a velocidade de taxa de transferência que um cabo de rede, por exemplo, par trançado atinge. Então você vai pesar. É necessário ser tão rápido ou não? Você pesa aí o que é melhor. E a outra consideração que nós vamos fazer é a facilidade de implementação. O que é mais simples para mim adotar? Uma rede de fibra ótica ou uma rede de par trançado? Com certeza, o par trançado é muito mais fácil. Vai me atender? Vai. É mais barato? É. Então, eu vou escolher aí a tecnologia que melhor se enquadra no que eu pretendo utilizar. É verdade, Evanilson. Então, aí a gente tem, né, as considerações a respeito de como construir, de como escolher os componentes que irão compor a nossa rede de comunicação. Só falando um pouquinho, para complementar essa parte de redes, né, essa parte final, nós temos aí alguns outros dispositivos que são extremamente importantes, que são os dispositivos de interligação. Nós temos como exemplos aí os dispositivos do tipo bridges, também chamados de pontes. As pontes são dispositivos capazes de interligar redes com topologias diferentes. Então, redes diferentes podem ser interligadas, podem conversar entre si através de pontes. Nós temos também os roteadores. O que são os roteadores? Os roteadores são equipamentos que definem rotas para que as mensagens sejam entregues. Se você está utilizando a internet, o seu computador não necessita conhecer o endereço físico de todos os outros computadores que estão conectados na internet. Basta ele conhecer um roteador e esses roteadores vão aí tratar de entregar as mensagens para o destinatário. Um outro tipo de dispositivo são os repetidores. Os repetidores são dispositivos que aumentam a força de um determinado sinal. Então, se você está utilizando um cabo aí muito longo, um cabo muito comprido, talvez seja necessário utilizar um repetidor. Ele recebe o sinal, intensifica a potência do sinal e retransmite esse sinal de maneira que ele possa percorrer aí uma maior distância, certo? Bom, então isso aí é o que nós tínhamos falar sobre redes de computadores. Apenas como nós falamos, noções básicas sobre conceitos que envolvem uma rede de computadores. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que, professor? Sobre os bancos de dados. Bancos de dados. Vamos ter uma pequena noção também sobre o que é um banco de dados. Um banco de dados, acompanhe aí no slide,
É um conjunto, são conjuntos, né, de informações armazenadas em meio eletrônico. Nós colocamos até o banquinho aí para representar, tá certo? Mas então, um banco de dados o quê? São dados, são informações que são armazenadas em meio eletrônico, para que eu possa depois fazer o quê? Fazer uma reutilização desses dados. Eu posso trabalhar com ele, agrupar, separar informações. Então, esses meios, esses dados, informações agrupadas em forma digital, são chamados bancos de dados. Acompanhe no slide. O objetivo de um banco de dados: armazenar dados para capturar o quê? Informações. Então, se eu tenho aí armazenado diversos dados, por exemplo, nome, sexo e nota, por exemplo, de um determinado grupo de alunos. A partir desses dados que eu tenho aí, lembra-se da primeira aula, o que é um dado? Dado é algo que não possui muito significado, mas que quando agrupado, trabalhado, vai ter um valor para quem está recebendo. Então eu tenho esses dados aí, conforme vocês viram na pirâmide. Acompanhe na pirâmide aqui, ó, nós temos esses dados. Eles estão agrupados aqui. E a partir desses dados, quando eu vou trabalhá-los, eu vou agrupá-los, eu posso gerar o quê? Informações. Que tipo de informações eu posso tirar? Posso tirar, por exemplo, quem tira a maior nota? Os meninos ou as meninas? Quem tirou a maior nota? Se eu tiver a idade, eu posso dizer ainda mais. Quem tira a maior nota do sexo masculino? De que idade? Se enquadra. Entenderam? Então, a partir dos dados que estão armazenados, eu posso fazer uma série de tratamentos de dados, com esses dados, e gerar várias informações para a empresa, para você, para quem estiver utilizando isso aí. É verdade, Evanilson. Então, a partir de um conjunto de dados, a gente pode extrair uma série de informações relevantes, né? Com certeza. Então, vamos ver aqui algumas características desejáveis em banco de dados. O que um banco de dados precisa ser para ser considerado um bom banco de dados? Vamos ver no slide. Ele precisa ter a característica da confiabilidade. Ou seja, o que tiver armazenado no banco de dados é exatamente aquilo que eu quis dizer, né? Então, eu disse que eu quero armazenar informações, essas informações vão estar armazenadas da maneira que eu desejo que elas estejam armazenadas. Uma outra característica é a segurança, ou seja, apenas pessoas autorizadas devem ter acesso a essas informações. Outra característica importante é a consistência, ou seja, as informações elas têm que ser precisas no sentido de estarem atualizadas, de não poderem estar aí incompatíveis, né? Então elas devem estar em estado consistente. Uma outra característica é a disponibilidade, ou seja, não faz sentido eu ter aí os meus dados, informações armazenadas em meio eletrônico, se eu não puder acessá-los posteriormente, certo? Então, Evanilson, bancos de dados são extremamente úteis para a gente, né? Muito utilizados, né? Na maioria dos sistemas de informação, todos eles são baseados em quem? Em bancos de dados. Bancos de dados, exatamente. E como isso funciona? Vamos ver aqui no slide aqui uma representação gráfica de como isso trabalha? Vejamos aqui. Nós temos basicamente 3 partes nesse processo. A primeira é o aplicativo, tem um SGBD, que nós vamos falar agora para que ele serve, e tem um banco de dados. Bom, o nosso aplicativo faz a comunicação com quem? Com o SGBD. Esse SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele é que vai trabalhar as informações que estão aqui, ó, os dados, na verdade, que estão armazenados aqui no banco de dados. Ele é que vai fazer isso aqui virar o quê? Informação. Então, como funciona? Qual seria esse aplicativo? O aplicativo, por exemplo, seria o controle de estoque, uma automação escolar, ou qualquer tipo de programa que você possa utilizar, tanto pessoal como na empresa aí. Então, o aplicativo se comunica com o sistema gerenciador, e esse sistema gerenciador vai na fonte lá dos dados brutos e faz esse trabalho. Ele recolhe os dados, processa as informações e devolve aqui para o aplicativo. Como nós vimos aqui, ó, o aplicativo se comunica com o SGBD, que é a parte fundamental aqui desse processo, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Qual que é a utilidade desse Sistema Gerenciador de Banco de Dados? É justamente fazer com que o banco de dados possa conter aquelas características desejáveis que a gente falou anteriormente, né? Então vamos ver aqui quais são as utilizações de um banco de dados, de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ele é utilizado para promover o controle de acesso, ou seja, apenas programas, apenas usuários autorizados têm acesso às informações. É utilizado também para o controle de transações, ou seja,
fazer com que as transações em um banco de dados elas sejam completadas de maneira correta. Também gerenciar o compartilhamento do banco de dados entre usuários e aplicações. E também eles têm aí um utilitário de backup, ou seja, fazer uma cópia de segurança dos dados, né? Então nós temos aí o sistema gerenciador de banco de dados como uma figura importantíssima nesse contexto, certo? A comunicação entre os aplicativos e os bancos de dados, muitas vezes, é feita utilizando a linguagem SQL. Vamos acompanhar aqui no slide. Por exemplo, a comunicação entre o sistema gerenciador de banco de dados e o aplicativo é feita através da linguagem SQL, conhecida como sendo a Structured Query Language, ou seja, uma linguagem estruturada para consulta em banco de dados. Bom, um pouco mais sobre a SQL. Para que ela serve? Qual a função dela? Ela tem a função de quê? De manipular as tabelas. Quer dizer, eu vou, através dessa linguagem, dessa linguagem de comandos, eu vou poder fazer o quê? Trabalhar com essas tabelas, mover de um lado para o outro, modificar campos, inserir informações. Através dela, tudo isso eu consigo. Outra função dela, consultas ao banco de dados. Eu tenho uma tabela, por exemplo, de fornecedores. Através dessa linguagem da SQL, eu posso obter a relação de todos os nomes cadastrados como meus fornecedores, que produtos ela fornece, quais os contatos telefônicos e diversos outros dados que eu possa ter dentro dessa tabela aí. Então, essa SQL ela me possibilita essa função de ver os valores que estão dentro dessas tabelas. Outra função dela é a inserção e remoção de registros. O que é isso? Eu poder ter a possibilidade de colocar dados e retirar dados de dentro dessa tabela aí. Então, eu posso adicionar mais um fornecedor, como posso remover o fornecedor. Então, todas essas operações eu faço através de quem? Da linguagem SQL. Bom, então nós podemos perceber aí que a linguagem SQL ela é bastante utilizada, né, nesse mundo aí dos bancos de dados. Mas ela não é utilizada para todos os tipos de bancos de dados. Vamos acompanhar aqui no slide. A linguagem SQL trabalha muito bem com os chamados bancos de dados relacionais, que é um tipo de banco de dados aí que está bastante em alta no mercado. Dessa maneira, nós podemos sugerir, então, que existem vários tipos de bancos de dados. Com certeza, existem vários tipos diferentes de bancos de dados, utilizados com finalidades diferentes e que têm vantagens e desvantagens uns em relação aos outros. Nós estudaremos isso aí mais a fundo posteriormente. Vamos acompanhar aqui os tipos de bancos de dados. Existem os bancos de dados relacionais, os bancos de dados hierárquicos e os bancos de dados em rede. Além disso, nós temos os bancos de dados distribuídos, bancos de dados móveis e bancos de dados orientados a objetos. Cada um desses tipos de bancos de dados aí a gente vai poder verificar em oportunidades futuras, certo? Então vamos ver aqui rapidamente como funciona um pouco da interação em banco de dados, SGBD e aplicativos. Acompanhe no slide, é uma visão geral. Nós temos aqui o analista de banco de dados que projeta o que? A estrutura do banco de dados. Nós temos aqui o DBA, que é o Database Administrator, ou administrador de banco de dados. Ele que vai trabalhar com o software de gestão de banco de dados, aí, o SGBD, que vai acessar as informações do banco de dados desenhado pelo analista. O programador cria o aplicativo, que vai se comunicar com o SGBD, utilizando qual linguagem que nós falamos agora? O SQL. Mais para frente, o usuário vai fazer, então, por fim, o uso do aplicativo. Ele vai fazer o uso aí do aplicativo para que ele foi determinado. Bom, de forma básica, né, professor Carlos? O que nós tínhamos para falar é isso, né, sobre redes de computadores e bancos de dados. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando nessa aula apenas noções básicas. Com o avançar do curso, vocês vão ter aulas mais específicas sobre os bancos de dados, vocês vão ver exatamente sobre cada tipo de banco de dados daquele, vão conhecer mais sobre protocolos, sobre tipos de redes. Então, não se desesperem, tá? Se vocês não conseguirem compreender tudo, porque o propósito dessa aula é só um conhecimento básico. Exatamente. Mas, apesar disso, nós estaremos aí atentos aos portais AVA, né, ao portal do AVA, para que a gente possa responder aí aos questionamentos de vocês, quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões para estudos que vocês queiram. Entre em contato aí que nós estaremos prontos para responder, certo? Bom, na aula de hoje, então, só revisando rapidamente, o que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos sobre redes. Em redes, nós conhecemos topologias, que é a forma
como a rede está organizada, os computadores estão organizados física e logicamente. Nós conhecemos também os meios físicos para a transmissão de dados. Nós vimos que existem os cabos, o ar, as fibra ótica, cabo par trançado. Todos esses meios, então, de transmissão de dados, onde o sinal vai trafegar até chegar ao seu destino, nós estudamos aí também, você pode conhecer. E também com relação à rede, vocês puderam conhecer a abrangência, a classificação das redes de acordo com a abrangência, que seria o quê? As LANs, as WANs e as MANs. As LAN nós vimos que a LAN é o quê? É uma rede local, Local Area Network, então uma rede de abrangência local. Uma LAN house, uma sala de escritório. A MAN é uma rede metropolitana, um alcance dela é o quê? Uma abrangência de uma cidade, por aí. E a WAN? A WAN é uma rede de alcance continental, rede mundial. Como um exemplo, nós citamos clássico de uma WAN, nós citamos a internet. Bom, nós vimos também a respeito de banco de dados, né? Nós vimos aí quais são, nós vimos alguns conceitos de banco de dados, né? Posicionando os bancos de dados aí na relação, né, dos componentes que formam sistemas de informação. Nós falamos também sobre os tipos de banco de dados existentes, nós explanamos sobre esses tipos para que vocês conheçam e possam aí buscar mais informações. Nós falamos também sobre o sistema gerenciador de banco de dados, né? Nós posicionamos o sistema gerenciador de banco de dados no contexto de sistema de informação e falamos de maneira breve sobre a linguagem SQL, que é a linguagem que é utilizada aí para acesso, né, para manipulação de bancos de dados por parte dos aplicativos. Os aplicativos se comunicam com sistemas gerenciadores de bancos de dados que, utilizando a linguagem SQL, podem manipular aí os bancos de dados, certo? Então, é isso. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um conteúdo bem legal, rede de computadores, banco de dados. Mais pra frente vocês vão conhecer bem detalhadamente sobre isso. E no mais, nós estamos lá no AVA, né, professor Carlos? Com certeza. Estamos no AVA lá esperando seus comentários, suas dúvidas. A gente vai estar postando material novo lá, já tem. Inclusive hoje nós colocamos material novo. Então, até o final da noite nós vamos estar terminando de postar aí todo. Então, acessem lá, tirem suas dúvidas, perguntem, o espaço é de vocês. Um abraço e bom estudo, pessoal. Abraço, pessoal, até a próxima. Boa noite para todos.